Meu nome é Flávia Franco de Oliveira. Hoje a gente vai estar continuando o nosso bate-papo sobre jornada de internacionalização. Eu vou estar aqui e agradeço Francisco Costa, diretor de mercado da AICP Portugal Global no Brasil. Eu super agradeço a sua participação e de estar apoiando a gente, contando um pouquinho sobre Portugal, os programas, né, que vocês oferecem, enfim, compartilhando com a gente um pouco do que a gente pode estar alcançando nessa área de internacionalização. Obrigada, Francisco. Muito obrigado pelo convite, Flávio, é um prazer. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como é que hoje está o panorama econômico, né, do país, de Portugal. Bem, em primeiro lugar, e já agora aproveitando também para fazer uma pequena contextualização e apresentar a AICEP. A AICEP é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Nós somos uma entidade pública de natureza empresarial e muito vocacionados para o desenvolvimento de um ambiente de negócios que seja competitivo para as empresas portuguesas e que contribua para a sua globalização. Isto fazemos através de 3 pilares, que são, ao fim e ao cabo, as nossas atribuições. A promoção da internacionalização das empresas portuguesas, o apoio à sua atividade exportadora, através de eventos que nós consideremos iniciativas criadoras de valor, e depois da captação de investimento estruturante para Portugal. Este trabalho nós temos, obviamente, estamos sediados em Lisboa e depois é feito em colaboração com a rede diplomática portuguesa, a rede consular, e estamos presentes em mais de 50 mercados, sendo, obviamente, o Brasil um dos principais para nós. Relativamente à sua pergunta do enquadramento da situação económica de Portugal, eu gostaria então de aproveitar para passar um pequeno vídeo que destaca exatamente quais são, neste momento, as principais características da economia portuguesa. Num mundo cada vez mais globalizado, como é que um país se destaca? É um país feito de terra e mar, no cruzamento entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Uma ligação entre culturas e continentes. É a pátria de pessoas talentosas, membro fundador do euro, porta de entrada para um mercado de 500 milhões de consumidores. É líder mundial em carregadores rápidos e ultra-rápidos para veículos elétricos. Um país que produz mais de metade da sua energia a partir de fontes renováveis. Um parceiro privilegiado para a inovação. Há cada vez mais empresas que vêm trabalhar e pensar connosco. Também produzimos carros, mas acima de tudo, pensamos os carros. Pensamos numa estrada ecológica à nossa frente e pensamos no futuro. A inovação leva o país a novas fronteiras. Somos o maior produtor mundial de cortiça. Transformamos cortiça para usos tradicionais e revolucionários. Desde as rolhas das garrafas de vinho mais valiosas do mundo, a escudos térmicos para foguetões e naves espaciais. É um dos principais destinos turísticos do mundo. Um local competitivo e sustentável. Um país de topo no fornecimento de serviços tecnológicos. Anfitrião de grandes eventos internacionais integrados em algumas das mais importantes cadeias de valor do mundo, que atrai e mantém as pessoas mais talentosas. Então, como é que um país se destaca num mundo cada vez mais globalizado? Unindo o mundo e ligando culturas. Portugal, talentoso e atrativo.
Relativamente a Portugal, hoje em dia, e o porquê de ser considerado um país bom para investir e ótimo para viver e desfrutar. Portugal é, de acordo com o Índice Global de Paz do Instituto Económico e Paz, que considera 163 países, é o terceiro país do mundo nesta categoria, sendo o número 1 no que diz respeito à melhor qualidade de vida para expatriados. Portanto, isto é uma situação que, sem dúvida nenhuma, tem bastante influência na decisão de porquê Portugal, e tem bastante influência na decisão que muitos investidores tomam e quando olham para Portugal como local adequado para fazer os seus processos de internacionalização. A percepção de risco em Portugal também é algo que sempre nós devemos tomar em conta, sobretudo pela excelente performance, pelos índices. Falamos que a nível de segurança fomos considerados o terceiro país mais seguro do mundo. É um país que, a nível político e social, é bastante estável. O risco operacional para as empresas é muito, muito baixo. E, a nível de infraestruturas, estamos dentro do top 25 dos países com a melhor performance a nível da performance logística e de infraestruturas. Portanto, este enquadramento creio que é interessante para que também todos possam perceber como é que o panorama económico em Portugal hoje em dia se desenvolve. O crescimento económico, isto são dados de 2019, que aqui vemos refletidos, indicam uma tendência de crescimento, 2,2% de variação do PIB, face ao período homólogo do ano transato, 3,7% no crescimento das exportações, uma taxa de desemprego que no primeiro trimestre de 2020 foi de 6,4%, um valor muito, muito interessante, e também uma taxa de desemprego jovem de 19,5%, que apesar de ser ainda relativamente elevado, é bem abaixo da média da União Europeia. Uma inflação de 0,3%, o que também demonstra o que está dentro dos limites, ou dentro do parâmetro da União Europeia, e sobretudo mostra que em Portugal as condições para o crescimento da empresa, a estabilização, são bastante, em 2019, eram bastante favoráveis, e é verdade que esta situação de Covid veio alterar um pouco esta dinâmica, já falaremos mais à frente sobre isso, mas o enquadramento geral mostra que temos todas as condições para que, uma vez identificado oportunidades de negócios internacionais, e nós podemos fazer um acompanhamento, as condições são perfeitas para um acompanhamento neste processo de estabelecimento em Portugal. Destacar os nossos principais clientes, o nosso top 10 de clientes, em 2019, onde o Brasil foi bastante significativo e onde nos bens e serviços, as viagens e turismo foram elemento de destaque, obviamente também aqui com o Brasil a dar um contributo muito, muito significativo, já que a nossa balança comercial com o Brasil, a nível de trocas de bens, é deficitária, incluindo os serviços, temos um superávit em virtude do número de turistas brasileiros, que em 2019 foi cerca de 1,3 milhões de turistas brasileiros que nos visitaram. Um dado também que eu gostaria de destacar relativamente ao investimento, sendo que a OCDE considerou Portugal em 2018 o segundo país entre 67 que avaliou mais aberto, com condições mais favoráveis ao investimento direto estrangeiro, e aqui apresentamos alguns exemplos relativamente a investimento industrial, tanto novo como expansão de projetos que já vinham do passado, e ao mesmo tempo algumas fusões e aquisições relevantes, como poderão ver, de algumas empresas e algumas marcas que acabaram por optar por Portugal, neste sentido, neste seu objetivo também de aumentar a sua competitividade, e que para nós é extremamente positivo, já que também aumenta a nossa notoriedade, não é? Através da dinamização deste tipo de investimento estruturante. Mas já agora, Flávia, também para perceber o que é que leva muitas dessas empresas a apostarem por Portugal, há que focar-nos naquelas que nós consideramos as nossas vantagens competitivas, porque muitas vezes, quando as empresas estão nestes seus processos de internacionalização, decidir se vão para o país A, país B, a abordagem ao continente A ou B, são os fatores que acabam por ser muito, muito semelhantes, mas no final há sempre aquele clique que um determinado país
consegue fazer e consegue ser mais chamativa, é chamada a seletividade. Aliás, os valores que diferem Portugal e vantagens competitivas são mesmo esta seletividade, esta excelência e estas referências, nomeadamente a nível do talento. O talento é, sem dúvida nenhuma, aquilo que hoje em dia distingue Portugal e que torna a nossa economia mais atrativa em todos os setores. No que se refere a trabalho qualificado, no que se refere a competência linguística, educação e gestão, educação universitária, graduados em ciências, falamos de que o talento em Portugal, o talento humano, os recursos humanos, são de topo, são de excelência e são aquilo que fazem as empresas olhar para Portugal com os olhos postos no investimento e, sobretudo, são os fatores diferenciadores que nós destacamos. São definitivamente o nosso principal ativo e aqui alguns números que são disso evidência. Aliás, esta nossa relação com o Brasil é de salientar que aqui nestes números apresentados, estes 54.098 estudantes estrangeiros nas universidades portuguesas no primeiro semestre de 2019-2020, cerca de 5.000 eram brasileiros. Ou seja, estamos a falar de que a percentagem de estudantes estrangeiros em Portugal é muito grande e dentro desse grupo de estrangeiros, a de brasileiros é ainda maior. Reconhecimento, obviamente, da excelência do ensino em Portugal e como poderá ser uma porta de entrada para a Europa e para o mercado de 500 milhões de consumidores. Depois, algo que diz muito respeito a esta questão das fintechs e estas questões tecnológicas que aqui também abordamos, ou vamos abordar durante esta sessão, é a questão da inovação. E aí, sem dúvida nenhuma, que Portugal é um país de topo em serviços tecnológicos e é um país que tem algo diferente para oferecer neste setor. De acordo com o Fórum Económico Mundial, estamos dentro do top 30 no que se refere à capacidade de inovação, pesquisa e desenvolvimento e à proeminência destas instituições de pesquisa, fazendo Portugal parte deste grupo dos Strong Innovators em 12º lugar, o que demonstra bem como neste caso a inovação é, a par do talento, o principal fator diferenciador. E tudo mais vem por acréscimo, sendo que, como eu mencionava, também a nível de infraestruturas, quando uma empresa pensa em Portugal, terá que pensar que temos um sistema integrado para uma logística muito, muito eficiente. Até a nível de aeroportos internacionais, temos 4 no continente, mais o que dispomos das nossas ilhas, uma rede de ferrovias de 2.562 km, 6 portos internacionais, destacando o porto de Sines, e uma rede de rodovia que liga o norte ao sul do país, por mais de 3.122 km, o que mostra, sobretudo, que estes serviços este sistema está não só integrado em Portugal, mas ao longo de toda a Europa. As conexões aéreas, aqui destacar as principais, tanto Lisboa-Porto com o resto da Europa, nesta lógica muito interessante para as empresas brasileiras de olhar para Portugal como o primeiro mercado, como a primeira entrada na Europa, e depois as telecomunicações, que hoje em dia são indispensáveis. E aí Portugal dá cartas, aí Portugal é um excelente exemplo, e ao longo deste período da pandemia, vimos como tudo isto que nós apresentamos, todas estas características, não são apenas meros exemplos, mas acabam por concretizar-se. Veja-se que esta infraestrutura de telecomunicações durante o período de lockdown, que se iniciou em março e decorreu, e ainda decorre, infelizmente, mas decorreu com maior intensidade nos meses de março, abril e maio, o aumento do tráfego de dados foi de 52%. O aumento dos serviços, dos chamados serviços over the top, foi de mais de 45%. E mesmo assim, a cobertura total e a resposta da infraestrutura de telecomunicações portuguesa foi excelente. E temos alguns exemplos, nomeadamente a Vodafone, que até pertence a um setor crítico, não é, das telecomunicações, e que durante este período de lockdown conseguiu colocar 100% dos seus call centers em trabalho remoto em apenas 4 dias. Portanto, também isso demonstra bem como é que as nossas infraestruturas estão preparadas e são fatores diferenciadores no panorama económico português que convidam a olhar para Portugal como destino de investimento.
Aliás, relativamente a estes apoios, estes fins de investimento, temos aqui alguns exemplos dos apoios que foram dados à economia durante a pandemia, mas isso, Flávia, voltaríamos aqui a este aspecto um pouco mais tarde, porque depois há o quadro de incentivos atrativos que são permanentes e que não foram, neste caso, esporádicos só em virtude de uma situação de pandemia como a Covid. Falamos de incentivos ao investimento produtivo, incentivos por pesquisa e desenvolvimento, incentivos à criação de emprego, onde temos quadros bem específicos de benefícios fiscais, apoio, suporte financeiro e até mesmo subsídios ou isenção de impostos. Para cada tipo de investimento há um quadro de benefícios, há um quadro de incentivos muito atrativo e que eu convido todas as empresas a contactarem, a entrarem em contacto connosco para que possamos abordar até algumas das soluções tailor-made que são feitas para cada um destes tipos de investimento. Há dois exemplos, por fim, que eu gostaria de destacar, neste caso, que é o regime de não residentes habituais, cujo principal target é mão de obra qualificada em atividades de alto valor, atividades científicas, artísticas e técnicas, e, por fim, o Spec Visa. O Spec Visa é um programa de certificação dirigido a empresas que pretendem atrair mão de obra altamente qualificada e especializada de países que não estão incluídos no espaço Schengen. E aqui neste fórum, e abordando a área das fintechs, sem dúvida nenhuma que ganha particular relevância falar deste programa, porque o mesmo procura assegurar mão de obra altamente qualificada para que possa a mesma aceder a postos de trabalho que são criados por empresas ou startups em Portugal, e todos estes postos de trabalho são criados de um modo simplificado. E para que se veja como é que este programa funciona, sendo que o seu responsável é o IAPMEI, que aqui no Brasil seria o equivalente ao SEBRAE, veja-se que até junho de 2020, como podem ver aqui neste quadro, já 288 empresas haviam sido certificadas e haviam criado ou aproximadamente 1.000 empregos relacionados com o setor das startups. Portanto, com estes dados, eu penso que dei uma ilustração da economia, do estado da economia portuguesa e das vantagens que tornam Portugal hoje em dia um país extremamente competitivo e atrativo ao investimento internacional. Mas, nossa, Francisco, é realmente incrível os pontos que você apresentou, um fato que, né, a gente até já tinha conversado antes, né, era sobre como, nesse processo de internacionalização, como empreendedores, enfim, empresários, tem pouca visibilidade do que realmente os países ofertam, né, até por... Enfim, eu acho que é muito novo saber que existe esses canais próprios, né, que como vocês, para estar dando todo esse apoio, esse tipo de informação. Isso realmente, como você falou, é super importante na tomada de decisão, né, no conhecimento. Essas informações, elas vão dar base para todo conhecimento e decisão de escolha para qual país prosseguir. Muito legal também na parte do talento que você mencionou, todo esse apoio que vocês dão em inovação. Eu acho que isso, no momento que a gente está passando, né, é incrível, porque, e um ponto, assim, a internacionalização, ela ainda está aí, né, é uma coisa muito atual, mesmo diante do momento que a gente está passando. Pegando esse gancho, eu queria que você, como você até demonstrou no slide, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre qual a sua visão, né, do mundo hoje, né, com o Covid, a sua opinião em relação a como vai estar esse movimento de internacionalização pós-Covid, e como você vê, assim, de uma forma geral, e como vocês ou apoiaram, né, ou podem estar apoiando, enfim, se tem alguma coisa nesse sentido. Claro. Relativamente a essa questão, parece-me que é pertinente também tentar abordar ou dar alguns exemplos,
do que é que foi o trabalho da ICEP ao longo deste período, quais foram as principais mudanças. Não há dúvida nenhuma de que os tempos de crise são tanto tempo de desafios como de oportunidades. Isto foi o slogan que nós adotámos e evitámos cruzar os braços e, bem pelo contrário, dobrámos esforços para continuar a apoiar as empresas portuguesas. Não parámos, adaptámos-nos às empresas para fazer face a estes desafios e ao contexto em que vivemos. E como é que o fizemos? Fizemos através do lançamento de novos produtos e, sobretudo, em formato digital. A digitalização, o processo de digitalização da ICEP durante este período da pandemia foi muito grande e foi fundamental para continuar a prestar o apoio e a assistência devida e necessária às empresas portuguesas. E, portanto, como é que o fizemos? Fizemos-lo através de muita formação em e-commerce, fizemos-lo com webinars sobre mercados internacionais, com a presença dos meus colegas da rede externa da ICEP, e, sobretudo, fizemos-lo através da criação de plataformas específicas, nomeadamente criámos um site específico de acompanhamento e atualização da informação e dos constrangimentos à atividade empresarial nos distintos países onde as nossas empresas têm efetivamente a sua atividade. Aliás, internamente, a ICEP em 3 dias conseguiu que todos os seus colaboradores estivessem a trabalhar a partir de casa. E não foi por isso que deixámos de dar o mesmo nível de resposta. Continuámos a apostar sempre numa comunicação regular, transparente, enfim, envolver todos aqueles que trabalham connosco da melhor maneira possível. Você, obviamente, me vai dizer como é que isto foi possível e se nós sentimos algumas diferenças. É óbvio que sim, porque este trabalho de internacionalização, como você me referia, é um trabalho sempre contínuo, não é? Nós damos este enquadramento institucional, mas depois as empresas gostam sempre, além do apoio que a ICEP, enquanto entidade governamental, dá, de conhecer o mercado, de conhecer os seus parceiros, de visitar, e agora isso não foi possível. Então nós temos que pensar em soluções criativas. E, portanto, como é que nós pensamos nestas soluções criativas? Como eu referia, lançámos várias iniciativas de apoio às empresas, sobretudo, ou muito na base da digitalização, porque estas plataformas digitais que nós estamos a utilizar agora até para este evento vão continuar a ser utilizadas durante os próximos tempos. Portanto, esse é um dos pontos que eu gostava de destacar, quando você me pergunta como é que eu vejo estas tendências nos próximos tempos, ou toda a situação económica internacional nos próximos tempos. Sem dúvida que a utilização destas plataformas e dos meios digitais para continuar a desenvolver trocas comerciais, para continuar a desenvolver os nossos laços económicos e comerciais, estas plataformas vão continuar a ser indispensáveis. E há uma em particular, Flávia, que eu gostava de destacar e que convido todos a visitar, que é a plataforma Portugal Exporta. Pode ser consultada no www.portugalexporta.pt, que basicamente é uma ferramenta que foi desenvolvida, que já vinha sendo desenvolvida e que agora, com todos estes constrangimentos e em virtude das empresas necessitarem ainda mais do nosso apoio, foi desenvolvida ou foi finalmente completada, e é uma ferramenta de diagnóstico para e-commerce. E o que é que ela permite? Permite que cada empresa possa perceber qual o seu nível de preparação para iniciar a exportação online e, portanto, entrando na plataforma e respondendo a um questionário e fazendo essa análise, recebe o relatório com recomendações sobre como se preparar ou como começar a tirar partido da exportação online. É uma ferramenta, digamos, de autodiagnóstico para as empresas e que permite que elas, neste momento, a partir de Portugal, analisem se vale a pena o processo de internacionalização para distintos mercados. Pode ser para o Brasil, pode ser para a Argentina, América do Norte, Europa, enfim. Portanto, sem dúvida nenhuma que eu vejo, do ponto de vista do trabalho que a ICEP desenvolveu e continuará a desenvolver, todos estes constrangimentos, todo este novo quadro, todo este novo normal em que hoje em dia temos que desenvolver a nossa atividade, eu vejo que é necessário continuarmos a preparar soluções, produtos, serviços a nível digital que
que permitam capacitar as empresas, dar ferramentas às empresas para não baixar os braços, não parar estes processos e continuar a ter bons resultados a nível económico e financeiro. Novamente, tanto ponto legal que você traz, assim, a mensagem de como vocês reagiram tão rápido à pandemia, essa parte também da digitalização, né, apesar da gente já estar vivendo nela há muitos anos, eu acho que a gente nunca teve realmente a necessidade de ser tanto, e até a inserção de novos, né, de novos modelos de negócio nisso, né, que antigamente não tinha tanto acesso, e até essa ideia, né, de como, acho que a gente nunca foi tão global no final do dia, né, sendo por necessidade, mas tão global e tão digital. E um outro ponto também que eu achei muito interessante é essa plataforma que você falou de diagnóstico online. Pessoal, a gente também vai estar no final da apresentação, a gente vai estar disponibilizando o link, tá, Francisco, que eu acho que é bem legal para o pessoal estar dando uma olhada. É uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de estar acessando as suas capacidades, de estar entendendo, né, aonde a empresa, a startup está em relação a isso. Enfim, eu estou vendo aqui os pontos que eu tinha anotado. Eu acho que a proposta de Portugal é realmente fantástica. A gente tem tanta proximidade, né, com o país, não só historicamente, culturalmente, mas também nesse novo, essa nova aproximação colaborativa que a gente tem tido nos últimos anos através da inovação. Isso é muito importante. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a Portugal e Fintechs, né? O que hoje, como é que vocês estão trabalhando, o que hoje vocês poderiam estar oferecendo, o que está no ecossistema de vocês em relação a isso? Bom, relativamente a esse ponto, e com base no relatório que eu depois também tenho todo o prazer em partilhar convosco, do Portugal Fintech Report do ano passado, de 2019, que é elaborado pela Portugal Fintech. Eu também vos convido, e vamos deixar depois aqui o link em evidência do Portugal Fintech, para que vocês visitem um pouco e fiquem a conhecer mais sobre este grupo, sobre esta empresa, que foi criada em 2016 e que tem como principal missão criar um ecossistema onde todas as fintechs e cybersecurity, companhias de cybersecurity, possam facilmente interagir com todo o quadro regulatório, legisladores, consultores, setor bancário. Vamos deixar essa informação para que vocês vejam, porque é muito relevante e muito interessante. As conclusões desse estudo, para também ter um enquadramento sobre este setor das fintechs em Portugal, é que ele está a crescer de maneira muito acelerada. Porquê? Porque existem mais condições, existe uma maior percepção do que é e, sobretudo, existe também maior cooperação entre distintos setores, particularmente o setor bancário, as seguradoras, são áreas que estão a apostar bastante. Alguns dados que este relatório aponta e que são de destacar é que, por exemplo, 80% das fintechs portuguesas são empresas B2B, são empresas de business to business. E isto é muito relevante, porquê? Porque, de acordo também com os números que foram levantados por este estudo, 46% dos empresários fundadores destas fintechs destacam que é mais fácil trabalhar com bancos e, portanto, business to business é a primeira opção deles. Este tipo de cooperação pode ler-se nesse relatório, é muito tangível também por resultados bem reais, não é? Com recurso a várias ferramentas de analytics. Portanto, sem dúvida nenhuma,
que esta primeira questão de que 80% destas fintechs são empresas de B2B espelha bem qual é a realidade das fintechs em Portugal. Depois, outro número bem interessante e que também vem na sequência da questão dos tech visas que eu mencionava, é que 210 milhões de euros foram levantados, ou 210 milhões em levantamentos de capital e mais de 1.100 empregos foram criados por cerca de 30 empresas, foram distinguidas como as 30 empresas mais promissoras, as fintechs mais promissoras, e o que é que elas podem oferecer à economia portuguesa. Portanto, isto são dados muito, muito relevantes. Podem, no contexto da dimensão realidade Brasil, enquanto país continental, pode não soar tão interessante, ou pode não soar a sua dimensão pode ser relativa, mas a verdade é que para nós é muito relevante, porque 50% destas 30 empresas, destas 30 fintechs que hoje em dia são consideradas como muito promissoras e que têm algo para oferecer à economia portuguesa, foram criados nos 3 últimos anos. Portanto, estamos a falar de um setor que tem uma margem de crescimento muito, muito grande e, sobretudo, algo rápida, porque podemos considerar que um período de 3 anos é relativamente curto e é relativamente pequeno. E, portanto, por último, este relatório também destaca como espelho do que é que são as fintechs, o setor das fintechs em Portugal, é que a relação destas empresas com as entidades reguladoras, que durante muito tempo foi um obstáculo à inovação, hoje em dia é apontada como um dos principais fatores pelos quais há uma melhoria da acessibilidade e há muito melhor diálogos entre as entidades reguladoras e as fintechs. O Portugal FinLab, que é um Innovation Hub que é coordenado entre o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a ASF e a Portugal FinTech, foi criado exatamente para esclarecer, em termos regulatórios, os inovadores no setor financeiro. Portanto, esta também é uma nota que merece destaque, já que antes, como havia um maior desconhecimento relativamente ao setor, o contacto com os reguladores era pouco e não era muito construtivo, se é assim que se pode dizer. Hoje em dia, esse é um dos fatores que tem alavancado o crescimento desta área. Então, Flávio, só mesmo para concluir, a verdade é que em Portugal o mais importante também acaba por ser a conjugação de fatores entre o quadro de apoios que foi criado a nível governamental e institucional e a iniciativa privada dos fundadores, dos empresários portugueses, que olham com bastante coragem para desafiar as fronteiras da atual oferta que existe. Prova desta dinâmica e das melhorias deste setor e das condições para a FinTech foi o nascimento da FinTech House, que também é o primeiro cowork nacional dedicado a único vertical tecnológico, que vai abrir em Lisboa, e sem dúvida nenhuma que é uma das coisas que é mencionada no próprio vídeo que inicialmente nós apresentámos, o contributo da Web Summit. A Web Summit, como vocês sabem, tem lugar anualmente em Lisboa. Este ano, em virtude da pandemia, vai ter, ainda não se sabe bem em que moldes é que se vai desenvolver, mas está previsto que ocorra no início do mês de dezembro em Lisboa, com várias limitações, mas com presença um pouco espalhada por todo o país. E, portanto, a Web Summit, o facto dela estar atualmente com a sua residência fixada em Portugal ao longo dos últimos 3 anos e ao longo dos próximos 7, traz sem dúvida, ou cria sem dúvida, um ecossistema totalmente favorável para que a FinTech continue a encontrar em Portugal condições para crescer e para que a sua oferta seja cada vez mais variada, mais confiável e contribua cada vez mais também para o crescimento da economia portuguesa. Fantástico, uau! É tanta coisa que enfim, minha cabeça ficou borbulhando aqui. Francisco, eu tenho uma pergunta em relação ao Portugal FinLab e a FinTech House que você mencionou. Dentro do programa, então, pelo que eu entendi, vocês poderiam, né, as fintechs participantes, eles teriam acesso, né, com o apoio de vocês, a potenciais conexões nesse processo de internacionalização, elas teriam acesso também a essas 2 instituições, correto? Exatamente.
Nós temos todo o prazer, e eu depois vou deixar também os meus contactos, que nós podemos facilmente colocar em contacto tanto com a própria Portugal Fintech, aproveitando todos agora estes novos mecanismos, estas novas entidades que foram criadas, para colocar os setores portugueses e brasileiros da Fintech em contacto e tentar e apoiar esta alavancagem e a criação de novas dinâmicas de trabalho. Nossa, é fantástico como é tão dinâmico, né, as coisas, e quanta coisa me impressionou também a sua fala sobre as empresas, né, realmente 30 empresas em 3 anos é bastante coisa no mercado que a gente, né, considera que é cheio de riscos e incertezas, e enfim, é uma visão muito promissora, e também o relatório que você mencionou é incrível, é bem legal mesmo, é uma fonte de, se também você puder disponibilizar o link, vai ser super interessante. Bom, eu acho que eu já enchi você de perguntas e pontos, eu acho que a gente cobriu uma grande parte, dá para dar um gostinho para o pessoal do que Portugal pode oferecer, como vocês, como a ICEP, podem estar, né, o trabalho de vocês, parabéns, é incrível o que vocês têm desenvolvido, e fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente, e espero que, assim, como eu tenho comentado, esse é o nosso primeiro contato, a gente vai estar trazendo outros temas, né, em 2021, porque o ano agora já está acabando, mas vai ser incrível ter outros pontos de vista ou outras discussões, até que vocês queiram trazer, ou alguma coisa, né, mais pontual, e que esse webinar series só está começando. Eu agradeço, super agradeço. Não, eu é que agradeço, e pode certamente contar com a nossa colaboração. Eu deixava uma última mensagem àqueles que nos estão a assistir relativamente a Portugal, de que, sem dúvida nenhuma, quando se pensa num plano mais macro das relações bilaterais, Portugal e Brasil, estamos sempre a tentar, ou ficamos sempre um pouquinho reféns de tudo aquilo que nos une, nomeadamente no plano cultural, no plano histórico, a questão do idioma, embora falamos ambos portugueses, mas um pouquinho diferente, não é? Mas eu gosto sempre de destacar, e penso que na apresentação e através do próprio vídeo poderão ter essa noção de que Portugal de hoje em dia, eu vejo Portugal 2020, Portugal contemporâneo, é um Portugal bem diferente daquele que, se calhar, muitas vezes se tem perspectiva ou se tem noção, e onde, sem dúvida nenhuma, tudo o que diz respeito à inovação, tudo o que diz respeito a tecnologias, e em particular as áreas relacionadas com a fintech, são aquelas nas quais hoje em dia Portugal dá cartas, são aquelas onde Portugal hoje em dia tem vantagens competitivas, tem fatores diferenciadores, e também faz parte da nossa missão dar-vos a conhecer, porque estou certo que é uma área que será muito profícua, continuar a desenvolver laços entre Portugal e o Brasil, porque estou certo que distintas oportunidades irão surgir e que poderemos continuar a trabalhar, a desenvolver ainda mais os laços entre os nossos países. Isso, com certeza. Eu acho que a gente está sempre recomeçando, né, se transformando, e eu acho que é muito interessante ver essa oxigenação até, né, que a gente está tendo agora, se reinventando e cada vez mais colaborando. Eu acho que essa, né, é a mensagem que sempre fica para a gente, né, independente para onde que a gente vai, o mundo está ficando cada vez mais colaborativo. Eu acho que é muito positivo no intuito de um novo futuro que a gente está construindo e junto. De novo, agradeço muito, foi sem palavras, obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.